Olá, eu sou a nutricionista Aline e hoje eu vou começar uma série de vídeos falando sobre a alimentação saudável da criança, tá? Mas para isso, nós vamos começar lá do começo, certo? Vamos partir do princípio que vocês estão planejando essa gravidez. Então, a partir do momento que decidirem engravidar, procure um médico. Então, assim, a primeira dica é essa. Vou parar com o anticoncepcional, ou então vou tirar meu DIU, vou parar com as injeções para engravidar, procure um médico. Então, a primeira dica, tá? De preferência, um ginecologista. Se for pelo SUS, explique lá na unidade de saúde sua decisão e agende uma consulta, tá? É importante para que esse médico tire todas as suas dúvidas, peça exame se necessário, também que ele inicie alguma suplementação para auxiliar nesse momento, tá? Se possível, agende também uma consulta com um nutricionista materno-infantil. Vamos pensar que assim, a alimentação do bebê já é influenciada desde antes mesmo da gravidez. Ou seja, a alimentação dos pais, então, olha a importância, é dos pais, não é só da mãe, é do pai também, tá? A alimentação, então, é muito importante para a formação dos hábitos alimentares dos filhos, tá? Tem uma imagem que eu gosto muito, eu vou colocar aqui para vocês, onde podemos entender que nossa vida é gerada tão precocemente quanto a vida da nossa mãe. Então, nessa imagem, podemos perceber que ali na primeira pessoa, a geração 1, que seria minha avó grávida nesse caso, né? Eu já sou aquele pontinho azul dentro da minha mãe, entendem? Sendo assim, o estilo de vida da minha avó pouco antes de engravidar e durante a gravidez da minha mãe contribui para a minha genética. Sei que é um pouco confuso, mas o que eu quero que entendam é que o seu estilo de vida vai interferir na vida, inclusive, dos seus netos, certo? Então, olha que interessante, que importante, né? Então, vejam quanto é importante ter uma gravidez saudável. O nutricionista irá te auxiliar nos hábitos alimentares, solicitando algum exame, se necessário, tá? Fazendo toda a avaliação dos pais para que possam juntos já pensar na alimentação do filho lá na frente. E durante a gestação, o meio externo vai exercer influência direta na condição nutricional do bebê. O ganho de peso adequado, a ingestão de energia e nutrientes, o fator emocional e o estilo de vida serão determinantes para o crescimento e o desenvolvimento normais do futuro bebê. Sendo assim, o nutricionista vai orientar quanto aos hábitos de vida e alimentação saudável, né? A fim de proporcionar condições orgânicas e familiares que favoreçam uma gestação sem intercorrências, reduzindo o risco de doenças a curto e longo prazo para uma geração futura. Então, também é muito importante essa consulta. Geralmente, uns 3 meses antes de engravidar ou então assim que descobrir a gravidez, tá? É interessante que seja um nutricionista materno-infantil, porque esse profissional vai poder acompanhar a família até a adolescência do futuro filho. Então, já facilita, né? Não podemos esquecer que o excesso de peso, tanto do pai quanto da mãe, não fazem bem para o bebê. A presença da obesidade na mulher em idade reprodutiva está associada à hipertensão arterial, diabetes e infertilidade, tá? E eleva o risco de complicações na gestação e de obesidade infantil futuramente. Portanto, a adequação do estado nutricional antes da concepção é de grande importância para a saúde já do bebê. Hipóteses recentes consideram que alguns padrões alimentares paternos, então a alimentação do pai, residem nos espermatozoides carregando informações epigenéticas. Sendo assim, a alimentação do pai também é de fundamental importância. Então, papais, nada de fugir da responsabilidade, hein? Por outro lado, o baixo peso também não é satisfatório, então não adianta pensar só na obesidade e não pensar no baixo peso ou até mesmo em uma desnutrição, tá? No período gestacional, que antecede então a gravidez, os estoques corporais de nutrientes importantes como o ácido fólico, vitaminas, ferro, zinco
iodo, ácidos graxos, ômega 3, enfim, precisam de uma alimentação variada, colorida e à base de alimentos minimamente processados e in natura para serem supridos, tá? Precisamos descascar mais e desembalar menos, tá? Uma frase que eu gosto bastante. Uma atenção especial nós damos ao ácido fólico, nutriente fundamental para a produção de células sanguíneas, desenvolvimento da placenta e rápido crescimento dos tecidos fetais. Muito bem. Está grávida, e agora? Agora é só curtir esse momento e pensar que esse bebê está sendo nutrido com o que a mãe está comendo e bebendo. E muito em breve terão uma criança que imita os hábitos dos familiares. Olha só que responsabilidade, hein? Então, procure ter hábitos saudáveis, inclusive na alimentação, tá? Eu vou dar algumas dicas pensando em um casal saudável com peso adequado, tá? Lembrando que cada pessoa é única. Então, por isso que é muito importante procurar um médico e um nutricionista, né? Para fazer esse acompanhamento individual, tá? Então, eu vou dar dicas gerais aqui pensando num casal saudável, certo? Então, vamos lá. Primeira dica, então, fazer no mínimo 5 refeições diárias. Quais são essas refeições, né? Então, geralmente, café da manhã, a colação, né? Que pode ser uma fruta, um iogurte, o almoço, com verduras, legumes, salada, né? Um prato bem colorido, o lanche da tarde e o jantar. O objetivo, né, de fazer 5 refeições é que não sinta muita fome entre uma refeição e outra, podendo assim fazer um consumo consciente, tá? Tanto na quantidade de alimento quanto na qualidade, certo? É claro que se você acorda mais tarde, vai dormir mais tarde, pode ser que você troque, por exemplo, a colação por uma ceia, né, após o jantar. Então, por isso, mais uma vez, é importante uma avaliação individual mesmo com o nutricionista para que ele consiga, né, adequar essa rotina com você, com o casal, enfim. Consumir 2 tipos ou mais de salada no almoço e jantar. Temperado preferencialmente com limão, pensando ali na vitamina C, né? E azeite de oliva, que é uma gordura boa, né? Uma gordura saudável. O intestino geralmente fica mais preguiçoso durante a gravidez, tá? Devido a causas hormonais mesmo, que é super normal. Por isso, é muito importante o consumo de fibras. Mas daí também não adianta consumir fibra e não consumir água, tá? Então, aquela regrinha básica, 2 litros de água por dia, certo? Sempre que possível, consuma peixe. O ideal seria pelo menos uma vez por semana, pensando ali no ômega 3, tá? Que auxilia toda a parte de desenvolvimento neuropsicomotor do bebê. Só não vale fritar o peixe, tá bom? Ao consumir carnes, retire a pele e a gordura aparente e evite também fritá-las. Uma alimentação saudável é uma alimentação colorida. É claro que com cores naturais do próprio alimento, né? Não adianta ser colorido aí cheio de corante, certo? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição desse vídeo aqui embaixo, para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Esse vídeo tá com uma linguagem infantil, tá? Mas vale a pena dar uma olhadinha e assistir lá. Consumir no mínimo 2 porções de frutas por dia. Então, assim, no mínimo, tá? O mínimo do mínimo 2 porções. Lembrando que o suco natural não vale como porção de fruta, tá? Não vem me dizer que tomou um suquinho de laranja aí para acompanhar o almoço e já é uma porção de fruta, porque não é, certo? Principalmente porque não possui fibras em quantidades adequadas, como na fruta in natura, tá? Então, o ideal é não tomar suco todos os dias e quando tomar também não adianta adicionar açúcar, fica pior ainda, tá? Aqueles de pacotinho, então, nem se fala. Se conseguir, né, elimina aí da sua alimentação, do seu dia a dia. Evite o consumo de refrigerante, fast food, congelados, embutidos, alimentos multiprocessados, entre outros aí, né? Utilizar óleos, gorduras, sal, açúcar com consciência. Então, assim, prefira óleos e gorduras saudáveis,
sal em pequena quantidade. O açúcar, nós já temos várias opções aí hoje, né? Como açúcar demerara, açúcar orgânico, o mascavo mesmo, né? Então, a gente tem várias opções. Então, consciência na hora de consumir óleos, gorduras, sal e açúcar, tá? Verificar os rótulos dos alimentos sempre que possível, tá? Prefira sempre aqueles livres de gorduras trans, tá? Então é sempre bom dar uma olhadinha para ir se familiarizando com os rótulos, que é bem importante. Cuidado com o uso de plástico na alimentação. Tem um vídeo no canal também sobre esse assunto. Vou deixar aqui embaixo também na descrição desse vídeo, tá? Alguns plásticos, dependendo da forma que irá utilizar, pode causar problemas muito sérios para o bebê, inclusive infertilidade. Então, cuidado redobrado para as grávidas, para quem está tentando engravidar também, tá? Evitar, ou melhor, excluir, né, bebida alcoólica, cigarro, narguile, qualquer outro tipo aí de droga da sua vida. Não esqueça de comentar sobre isso com seu médico e nutricionista, porque em alguns casos nós precisamos aumentar as doses de alguns nutrientes caso haja ou havia o consumo de algum tipo desses itens, tá? E por último, mas não menos importante, praticar algum tipo de atividade física. Então, assim, uma caminhada 4 vezes por semana, com duração aí de 30, 40 minutos já está valendo, tá? Então, vamos organizar certinho que funciona, tá bom? Por fim, eu gostaria de deixar aqui para vocês uma frase que eu gosto muito, que me faz, assim, pensar, refletir muito bem, né, sobre os hábitos. Gostaria de deixá-la para vocês também pensarem, tá? É a seguinte: os filhos repetem o comportamento dos pais por amor, tá? Então, eu vou repetir. Os filhos repetem o comportamento dos pais por amor, tá? Então, como está o seu comportamento em relação a hábitos saudáveis para que seu filho possa repetir e imitar, né? Vamos pensar sobre isso? Ou melhor, vamos não só pensar, vamos agir? O que vocês acham? Um beijo e nos vemos no episódio 2 dessa Nutri-série, tá? Até logo!